Boa noite! Nós estamos aqui juntos de novo no nosso domingão no Boteco da Barrete. Que saudade de vocês! Essa semana eu não fiz nenhum vídeo, essa semana eu fui dar uma relaxada. Fui ao mar, curti um pouco a natureza, para pegar energia para estar aqui com vocês novamente. Que bom, né? A gente tá junto e, bom, a gente vai falar hoje um pouco, né? A gente falou, todos esses botecos anteriores, a gente falou muito do cuidar, né? Então, a questão do cuidar, esse mês que a gente comemora o mês dos direitos humanos, a gente falou do Dia Internacional, que veio a professora Cecília falar um pouco da experiência dela, né? No dia 3 de dezembro, que foi o Dia Internacional do indivíduo, do sujeito com deficiência. Depois a gente teve a Elaine, né, falando um pouco da experiência dela com crianças atípicas, né? Então eu sei que esse mês a gente tá o quê? Focando nessa questão do diferente, como é que a gente cuida desse diferente. E aí, como eu fui para um espaço de natureza, me conectei com a natureza, eu fiquei pensando, gente, eu preciso trazer para o Boteco da Barrete alguém, né, que é claro que eu já sabia quem eu iria trazer, alguém especial que fale um pouco de cuidar-se, de olhar-se, de escutar-se, e não só cuidar desse outro. E é uma frase muito corriqueira a gente falar, para que a gente cuide do outro, a gente precisa cuidar de nós mesmos primeiro. Então, hoje eu vou trazer uma amiga de coração, uma amiga de infância, gente. Temos umas recordações incríveis juntas, brincávamos de boneca, né? Que na época era a Suzy, depois virou Barbie, né? A gente brincava muito na rua, a gente andava muito de bicicleta, a gente andava de skate, né? Enfim, a gente viveu uma infância maravilhosa juntas e ela teve um percurso muito lindo na área da terapia, nessa área da conexão, na área energética. Então hoje eu vou trazer para vocês uma pessoa muito especial, que foi especial na minha infância e que vai colaborar um pouco para que a gente olhe um pouco para a gente. Claro que a gente cuida desse outro, né? Então nós terapeutas da aprendizagem, nós professores, né? A gente cuida muito do outro, mas a gente não pode esquecer que a gente tem que cuidar da gente, porque quando a gente tá bem, quando a gente consegue estar sadio em todos os sentidos, tanto físico quanto mental, a gente consegue cuidar desse outro de outra forma. Então eu vou trazer hoje para vocês a minha amiga Cláudia Fellini, terapeuta holística. Cláudia, vou te chamar, minha linda, para que você possa participar dessa live aqui com a gente. Vamos lá? Vamos chamar lá. Ai, faz tanto tempo que eu não vejo a Cláudia pessoalmente, que delícia estar aqui. Ah, Linda! Que delícia te muita ver, alegria, Cláudia! muita alegria. Ai, que linda! Da minha infância. Então, eu fico muito feliz mesmo de estar participando aqui com você e ver aquilo que você hoje é, né? O que você construiu. Eu te admiro muito, viu? Ai, idem, idem, Estou muito idem. feliz. Você vê, né? É uma questão tão engraçada, né, Cláudia? A gente viveu a nossa infância e a nossa adolescência juntas, né? Brincando de bicicleta, de boneca. Suzy! Verdade, é verdade. E agora a gente se reencontrou. É, Oi?
A luz tá melhor, né? Tô mais clara aqui. Tava Tá meio escuro. ótima, tá ótima. A gente brincou juntas e agora a gente se reencontrou para um objetivo comum, né? Exato. A gente acredita que a gente pode passar um pouco de tudo aquilo que a gente já experimentou na nossa vida, né? Trazer, ser um agente multiplicador. Tá Isso. certo? É o que eu falo, a mudança, né, é uma mudança formiguinha, mas a gente não pode ficar parado, a gente reverbera essa mudança. Então não adianta a gente cruzar o braço e falar, ah, não é possível. É sim possível. Então eu estou construindo essa rede, trazendo pessoas que acreditam em pessoas, que acreditam na transformação, né? Para que a gente faça isso multiplicar, para que a gente possa melhorar, que juntos a gente possa aprender e melhorar. Eu na educação e você focada no ser humano. Cláudia, conta um pouco do seu trabalho para a gente. Então, eu, na realidade, né, eu como terapeuta, trabalho com limpezas energéticas, faço um trabalho com radiestesia, é um oráculo de radiestesia, é física quântica, né? Onde eu entro com o meu campo eletromagnético, eu entro no seu campo eletromagnético e faço algumas limpezas, porque assim, você toma banho todo dia, certo? Os outros corpos mais sutis também se sujam por pensamentos, pela carga energética dos outros, pelo vampirismo dos outros que ficam sugando a nossa energia inconsciente. Então, tem N coisas, né? Então, a gente acaba fazendo essa limpeza para que as pessoas abram mais o caminho dela, verticalizem essa forma, pensamento. Eu sempre digo que o ser humano ele está no horizontal, ele está dentro, como se ele estivesse num labirinto, que ele não sabe para onde ele ir, né? E Uhum. aí, se você verticalizar a sua forma, pensamento, você tem um olhar como uma águia, né? Você consegue olhar os seus problemas de cima para baixo. E ali você faz, você mexe como se fosse um jogo de xadrez. Então é muito importante é, a gente estar conversando e passando também informações do conhecimento para que a pessoa ela queira mudar. Porque não adianta também fazer uma limpeza energética se você não quer mudar-se, né? Isso é um trabalho árduo, é um trabalho de disciplina, porque a disciplina vem do espiritual também, certo? Persistência e perseverança, né? Que a gente precisa ter essa força de vontade para poder mudar-se. Porque as pessoas elas estão muito na letargia, elas estão presas a um mundo que elas ficam vendo de camarote e não reagem, reclamam, mas não reagem. E elas têm que acionar tudo isso, né? Então, é muito importante a gente ter esse contexto de ouvir-se e, né, olhar, observar, ser um observador, sem julgar e mudar, ouvir, porque a diferença de ouvir e escutar. Eu não tenho dúvida, isso a gente fala muito, né, para os futuros psicopedagogos e psicopedagogas, a questão de como você vai observar esse outro, né? Mas veja, para você sentir esse outro, estar aberto para esse outro, você precisa estar, como você disse, Cláudia, bem com você. Né? Então,
para os terapeutas, os educadores hoje estão ficando doentes, os professores, a gente vê isso direto, né, Cláudia? Isso é muito sério. Então, a gente traz aqui, veja, não adianta a gente só trazer metodologias e coisa, não faça isso. A gente precisa cuidar também deste educador, cuidar deste terapeuta que vai cuidar dessas crianças com dificuldades de aprendizagem e atípicas, que não é uma coisa fácil, né? Então, é importante, se faz importante a gente parar um pouco, ok? Porque, primeiro... Oi? E pensar na gente em primeiro lugar, né? Exatamente, não tem receita pronta, e se a gente tiver bem, como você falou, verticaliza, a gente vê diferente, né? Quando a gente está bem, a gente está aberta até para aprender, porque transformar é reaprender coisas novas, e não é fácil se transformar, a gente está rígido naquilo, está confortável mesmo sofrendo, né? A gente está rígido naquilo. Só que a gente precisa o quê? Se abrir. O quanto é importante isso para que a gente possa enxergar também esse outro de uma maneira diferente. O que você pensa disso, Cláudia? Lembrando que nós estamos aqui para aprender e ensinar, né? Então, primeiramente, nós temos que aprender e estar bem com a gente mesmo. Eu não posso ajudar o outro se eu não consigo ajudar-me, se eu não consigo estar bem comigo mesmo, se eu não conseguir estar forte, porque é a questão daquilo de observar, ouvir-se, ouvir o próximo e ouvir-se em primeiro lugar, porque está tudo dentro da gente. A gente tem uma ligação como se fosse uma internet, né? No Google, que é o nosso eu maior, e assim, que ali você tem tudo, você tem todo um conhecimento, né? E que as pessoas, às vezes, elas não creem nelas mesmo. Por quê? Porque as pessoas, elas acabam tendo um formato que a sociedade impõe esse formato e as pessoas viram robozinho e querem ser iguais uma com as outras, não é verdade? Nós somos seres únicos, únicos. E cada um tem uma missão e funções aqui para ser feito. Eu não tenho a mesma sua, você não tem a mesma minha, mas nós nos integramos e nós interagimos. Eu aprendo com você, você aprende comigo, nós ensinamos. Isso que é a unção, é a junção, né? A força da união, da junção, né? Que as pessoas se tornam fortes. E é isso que eu penso. Eu falo muito, né? E uma coisa que eu aprendi nesse ensino remoto, né? Que a gente saiu um pouco, o professor, nós como professor, a gente saiu um pouco dessa coisa confortável que a gente está acostumada há anos, essa cultura escolar, né? E quando foi para o ensino remoto, Cláudia, você não faz ideia o que eu aprendi. E o que foi bonito foi a união da turma, né, da sala comigo, enfim, a gente fez uma aprendizagem colaborativa. Então, veja, lá não existia o professor que ensinava, existia o quê? Uma troca. E isso foi assim, por isso que a gente conseguiu passar, porque eu não estava sozinha, nós estávamos juntos. E é junto que a gente vai conseguir. E não assim concorrendo, porque o que eu vejo muito, até na minha profissão, né? E não só na minha, né, Cláudia, acho que em todas. Então, os professores, eles concorrem. Eu faço o trabalho melhor. Não existe isso. Existe o quê? Por exemplo, principalmente quando você trabalha com crianças atípicas, por exemplo, deu certo comigo, eu tive uma atividade, uma prática, enfim, uma relação com essa criança que deu certo. Por que não passar para o outro professor que vai estar com essa criança no ano posterior? Por que guardar comigo? Por que a gente tem que guardar o conhecimento que a gente vai guardar para quê? Aí eu brinco, né? Quando morrermos, nós vamos todos para baixo da terra. Vai guardar isso para onde? Para quem que vai? 7 palmos embaixo da terra.
Para quem vai? Então, enquanto a gente está aqui, eu acho que a gente tem que fazer esse movimento, né? Igual você está fazendo, igual eu estou tentando fazer na área de educação. Cláudia, eu queria falar uma coisa com você. Para as pessoas que estão nos ouvindo e que esse vídeo vai ficar gravado e vão nos ouvir, o que, que você falaria nessa questão do ouvir, nessa questão do olhar, nos orientando para como a gente pode estar fazendo, principalmente esse público que vai ser terapeuta da aprendizagem, que vai estar trabalhando com crianças atípicas, né? E os nossos professores, que têm classes lotadas com 35 alunos e muitas vezes mais, e que tem uma diversidade, né? Então, hoje, eu trouxe você justamente para eles olharem para si, que eles têm que Sim. se cuidar, ok, cuidar do outro, né? Mas fala um pouco para eles essa questão do olhar para si e do se ver que você estava conversando comigo ontem ao telefone. Conta um pouco isso para gente. O que que acontece, né? Geralmente a gente tem uma rotina e isso, o cérebro da gente, ele acaba se tornando, entrando no automático, né? Então é necessário essa desprogramação que a sociedade ela impõe um formato, né? Um formatinho que você tem que ser igual, redondinho, bonitinho, e que você tem que cumprir isto, aquilo, senão você é um fracassado, né? Então, existe Verdade. também esse bullying, né? Que o ser humano, ele sofre, né? Desde a barriga da mãe, ele sofre de traumas, aí traumas quando é criança, e ele sempre tem que ser o melhor, né? Em primeiro lugar, todos nós somos bons. Quando você olha para dentro de você, você cria uma força interna, interior, aonde você vai saber quem você realmente é, em primeiro lugar, né? Eu preciso saber quem eu sou, né? O que eu estou fazendo aqui? Então, nós temos esse princípio que nós temos que olhar para dentro de nós para tirar essa força, porque se você for, por exemplo, dentro de um. Se você estiver no mar e ver uma pessoa se afogando, se você não estiver preparado, a hora que você vai pegar aquela pessoa, a pessoa te afunda também, concorda comigo? Perfeito, Cláudia, perfeito. Vocês dois vão se afogar juntos. Quando Juntos. você está preparado, você tem o olhar para o externo, porque assim também tem aquelas pessoas que ficam, o que que vão pensar de mim? O que que vai acontecer? Não importa, por quê? Porque cada um tem o seu espelho, cada um vê o ângulo do conhecimento de uma faceta. Então, não, eu não posso julgar aquele que está certo, aquele que está errado. Cada um tem um ângulo de ver algo. Muitas coisas você pode concordar comigo, muitas coisas você pode não concordar comigo, mas não estejamos certas. Nós temos que ter princípios. Princípios, sim, né? De virtudes, então, assim, de responsabilidade, né? Isso De respeito. é o que está faltando no ser humano. Responsabilidade, prudência, respeito, né? Fidelidade é um princípio. Então, assim, as pessoas elas têm que mudar esse conceito para que elas possam, a hora que elas enfrentam uma classe, né, de crianças com eu sei porque eu tenho um filho professor, então eu sei o que ele passa. Então, assim, é uma carga energética que às vezes as pessoas saem exauridas. O que é a palavra exaurida? É a ausência de aura. Então, assim, você acaba sendo sugado energeticamente. Então, você chega bem na escola e quando você sai da escola, você sai acabado, né? Cansado, não querendo falar com ninguém, querendo, sabe, dormir, tomar um banho. Então, assim, quando você está num processo de
interno, entrando com essa força interna, você vai, inclusive, mais preparada para as situações. E como eu devo fazer isso, Cláudia? Explica um pouco para a gente. Como você vai fazer, né? Em primeiro lugar, a gente precisa conhecer os nossos limites. Então, você tem que saber o seu limite, aonde você consegue chegar, né? Por quê? Porque chega uma hora que se você ultrapassa aquele seu limite, você entra no estresse. Você entra com aquela carga que fala, meu Deus, e agora? Aí, depois do estresse, o que acontece? Você começa a ficar deprimido. E aí vem a depressão, vem todas as doenças que vêm do mental. Então, se você não tiver uma mente sã, você vai. Hoje já é comprovado que todas as nossas doenças, elas acabam vindo do mental. Então, elas vão somatizando no nosso corpo. E aí você depois fica com problemas no seu corpo, acarreta, inclusive, quanta gente dá problema na coluna, problema de estresse, para o pescoço, que dá problema na perna, porque isso é estresse. É estresse. Então, isso já é o começo de um alerta que o corpo fala, para um pouco. Vamos parar um pouco, vamos relaxar, vamos fazer uma autoavaliação de quem eu sou, sabe? Vamos ouvir mais, vamos prestar atenção no que está acontecendo em volta. Porque quando você sai e é um observador de um panorama mundial e de você mesmo, né? Você começa a compreender muitas situações e outra coisa, você começa a fazer um mapeamento. Você faz hoje um mapeamento mental, que hoje existe, né? Os mapas mentais, que você começa a olhar, falar, nossa, eu podia mexer nisso aqui, eu podia alterar essa situação. Né? Então você começa a olhar de um outro ângulo. E aí você começa a interagir melhor com as pessoas, com os alunos, com as crianças, e compreender essas crianças de hoje. Não é verdade? Perfeito. Essas crianças elas são diferentes. É isso que é necessário que o educador entenda que estamos num momento de mudanças também em comunicação com essas crianças que vieram com um DNA diferente, que vieram com um chip diferente, são mais espertas, pensam diferente, não gostam do sistema linear, e elas começam agora a pensar, e elas pensam rápido. Elas são crianças muito inteligentes. Então, elas não gostam, por exemplo, do porque sim, né? Na nossa época, né? Nossa! Por quê? Porque sim. Porque sim. E a gente tinha que ficar quieta, né? E falar, tá bom, né? Aí eles não aceitam mais. Então, assim, a forma de como você comunicar-se com a criança, ela tem que ser desenvolvida de uma outra maneira, mais lúdica, mais, né? Porque elas são mais velozes no processamento de todo a sua capacidade mental. Eu acho que isso é importantíssimo. Aí você falou para a gente do limite, né? Que eu acho que a gente precisa, eu acho que nós professores, nós terapeutas da aprendizagem, né? A gente vai além do que a gente consegue ir, né, Cláudia? Eu acho que isso é fundamental. E aí, quando você fala da gente olhar o corpo, né? Porque o corpo, ele comunica, né, Cláudia? E a gente às vezes fala, fica quieto o corpo que eu não posso dar bola para você porque eu tenho que cumprir aí o que o mercado diz para eu cumprir, né?
E aí, o limite aí é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Que mais que você dá uma dica aí pra gente? Então, olhar os nossos próprios limites. Que mais você acha que é importante a gente fazer para a gente se conhecer? O autoconhecimento, ele vem também com a parte filosófica, né? A filosofia está muito integrada na espiritualidade. Uhum, Então, é aquela coisa de você começar a não ficar como espectador, em primeiro lugar. Então, você tem que acionar aquele conhecimento e quando você é, compreende, você ouve, você compreende, você tem que colocar em ação. Você automaticamente você coloca em ação novas maneiras de comportamento, porque não adianta as pessoas é, absorverem um conhecimento, né, e não uhum. colocarem em ação. E é isso que acontece muito com o ser humano. Ele quer que todo o mundo mude, mas ele não muda. Se ele não mudar, se, né, é aquela célula, como eu expliquei para você. Nós temos, somos uma célula, né? Se nós estamos doentes, as células de nós vamos transmitir essa doença para as células do lado. Tá aí o vírus que, né? Nós estamos aí presentes, né, com isso, com esse problema. Uhum. Se você é uma célula feliz, se é uma célula de luz, automaticamente você vai criar ao redor de você as células de luz. Isso é física quântica, é a lei da atração. Isso é uma lei universal. Então, assim, as pessoas elas têm que entender que quando elas se tornam o verdadeiro eu delas, que elas se tornam aquela pessoa forte, aquela pessoa saudável, né? Que você tem que interagir, né, com o seu corpo, alma e mente, que o corpo também é importante na sua alimentação, na forma de respirar, para você oxigenar mais o cérebro. Então, assim, tem várias coisas que você precisa mudar, né? Seu modo comportamental, modo de agir, porque assim, eu tenho que falar o que penso e agir no que eu falo. Porque muita gente faz o seguinte: eu hoje vou comer macarrão. Na hora do almoço, ela vai comer um hambúrguer ou come arroz e feijão. Então, assim, não existe uma disciplina daquilo que ela falou Se no propõe a agir fazer. e propor. Então, quando existe 4 coisas muito importantes na vida do ser humano, quando ele se propõe a fazer alguma coisa. E isso as pessoas deveriam anotar. Fala bem Preposição, devagar, Cláudia. preposição, tá? Então, você tem que, se você vai se propor alguma coisa, você vai pensar, puxa, eu tenho essa ideia de fazer tal coisa. Então, o que que eu. Como é que eu posso fazer? Aí eu vou ter a deliberação. Será que dá para fazer? Quanto custa? Qual é o custo ou o percurso que eu tenho que fazer para isso? Tá? Se você vê que na deliberação que isso já não dá, tudo bem. Mas se você, né, se tem a preposição, deliberação, se você decide a decisão, você tem que pôr em ação. Quando você está na decisão, eu vou fazer, então faça. É isso que é muito importante, essas 4 fases que o ser humano ele deve colocar em prática. Preposição, deliberação, decisão e ação. Geralmente as pessoas ficam nesses 3 aqui e não colocam em ação. Tudo na Ou, vida. em- ou então, Cláudia, não sei se eu estou certa, né? Acabam agindo sem as anteriores.
Aí também não fica, acabam agindo no automático, que é o que a gente tem. Mas aí não dá certo. Ação e reação fica naquela, não para. Ele fica na ação e reação, causa e efeito. Porque você Isso. foi imprudente, você não teve a sua preposição, será que eu devo? Porque nós temos que ser prudentes, isso também é muito importante. Posso falar isso? Porque às vezes as pessoas, né, falam à vontade aquilo que... Ah, falei, pronto, acabou. E você sabe as consequências do que você falou? O que vai afetar o próximo? Então, tudo isso nós temos que mudar. Não é que ter medo de falar. Ter autoridade é uma coisa, autoridade sobre mim. Então, falar com autoridade com as crianças, por exemplo, né? Abaixar, falar nos olhos, olhos nos olhos, né? Chegar numa criança e conversar com ela aqui, ó. Chegar no mesmo, não de cima para baixo, né? Você olhar Uhum, aqui, ó, olho uhum, no olho e falar com a criança com autoridade, ou com as pessoas, com o adulto, em autoridade, mas nunca, né, como autoritário. É diferente, uhum, né? Ser um sem autoritário e dúvida. ter autoridade, né? Com respeito e prudência. Então, Uhum, assim, tudo isso está ligado uma coisa com a outra. A prudência com o respeito, né? Com a responsabilidade. Então, a paciência, né? A paciência é uma coisa fundamental na espiritualidade. Porque se você não é paciente, você não vai conseguir nada. Porque você só vive no amanhã, você não vive no agora. E é outra coisa que o ser humano precisa aprender. Porque o cérebro, ele está programado no passado e no futuro. Então, ele fica no passado, ele fica o tempo todo lembrando saudosismo, por que eu, né, só aquela época é bom, ou mágoas, né? Ai, que aquela fulana, ciclano me fez mal, vida cruel. E no futuro, que ele não existe. O futuro não existe. Existe uma possibilidade e probabilidade, que é bem diferente de você. Se alguém aqui falar, ai, o futuro vai acontecer isso, você pode ficar meio de, sabe, assim, porque não existe o futuro, somos nós que construímos no agora. sem Então, dúvida. é como eu explico isso para as pessoas, né? O que, que é você, por que, que você tem que parar, como você parar com a ansiedade? É compreender que o futuro não existe, em primeiro lugar. É como, mas como é que eu faço isso? É compreender que, por exemplo, você marcou uma aula particular com um professor, né, para suas provas. Aí você fica ansiosa porque você quer aquela aula, só que chega naquele dia, acontece uma coisa e aquela aula não acontece. O futuro já mudou. Não mudou? Então, houve um desvio ali de percurso. Então, como é que você pode ficar se programando? Então, isso é uma outra reprogramação mental que nós temos que fazer. Sempre que agendar algo, voltar para o agora, sempre no agora. Estar no agora, estar no presente, que é a única coisa que a gente tem, é o presente, é o agora, Perfeito, que Cláudia. é um Perfeito. presente pra gente. Nós não É, sabemos nem se estamos vivos amanhã. é E, verdade. e a ansiedade é a doença, é a maior doença do planeta hoje. Eu não tenho dúvida. Daí a ansiedade vem a depressão, vem todas as outras, sabe, desencadeia o síndrome de pânico, e aí vai. Então, assim, Eu não eu tenho sei dúvida. porque eu tratei muita gente depressiva, síndrome de pânico, estou tratando ainda pacientes com síndrome de pânico, e isso é uma coisa que é preocupante, porque as crianças estão tendo isso também, por causa também da educação dos pais. E É não verdade. adianta você querer que o mundo, né, esperar algo no mundo, se você não prepara suas crianças para esse mundo. Isso é muito Agora, importante.
Cláudia, para a gente finalizar, dar as considerações aí finais para esses professores, para essas professoras, para esses futuros terapeutas da aprendizagem, para esses terapeutas da aprendizagem, algumas dicas para como eles podem se cuidar, que eu acho que é esse, se cuidar. Algumas dicas, umas 3 dicas, vamos se dizer Em assim, primeiro para que lugar, eles possam olhar para si próprio, se cuidar. 3 em diquinhas. primeiro lugar, eu tenho que parabenizá-los, porque, olha, ser um educador hoje em dia e no Brasil está muito difícil. Então, eu parabenizo todos vocês, porque é muito difícil, É né? uma luta. É uma luta diária. Em primeiro lugar, como eu vou cuidar de mim? É aquilo que eu falei. Em primeiro lugar, eu preciso saber meus limites. Eu tenho Limite. que saber qual é o meu limite, inclusive de carga energética e emocional, porque senão isso vai me acarretar doenças. Então, como é que eu vou fazer? Tendo uma vida saudável, parando no momento certo. Olha, acabou o trabalho? Acabou o trabalho, agora é a minha vida. Agora é a hora de cuidar de mim. Pois todo ser humano, ele precisa do seu tempo. Ele precisa fazer aquilo que ele gosta. Então, anote num caderninho tudo aquilo que você gosta, que às vezes a gente esquece. O caderno Verdade. ainda é a melhor coisa, agenda. Gente, tem a agenda, bloquinho aqui, ó. Tem aqui, ó, de anotação. Eu tenho laptop, celular, a gente tem agenda, mas isso aqui, ó, é a melhor coisa que tem. Anotem, programa-se por aqui, sabe? E escrevam os seus sonhos, escrevam os seus objetivos, escrevam aquilo que vocês gostam, releiam e vejam, e deem prioridade para essas coisas, não só no trabalho, porque isso vai tirar o estresse. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de viajar? Vai viajar, sabe? Eu gosto de nadar, vai nadar, vai, abraça uma árvore, entre em contato com a natureza, porque a natureza também tira todo o estresse. Você volta renovado, vai tomar banho de mar, vai tomar banho de cachoeira. Aqui, por exemplo, nós temos cachoeiras lindíssimas. Então, assim, tem que cuidar-se, tá? Alimentação saudável, sadia, sabe? Não fiquem tomando muito café, professores, pelo amor de Deus, né? Porque isso irrita. Toma chazinho, chás, sabe? Café é bom de manhã, sabe? Um pouquinho de café, mas à noite, durante a tarde, sabe? Optem por outros tipos de chá, né? Hoje tem tantos chás fitoterápicos maravilhosos, porque eu sou fitoterapeuta também, então Aí a eu gente sempre vai vou fazer outra live para você nos dar umas orientações sobre isso. todo prazer. Então, assim, a fitoterapia faz bem para a saúde, né? Tentar tirar gradativamente alguns remédios que, assim, os remédios depressivos, tentar seguir uma linha de médicos mais naturais, que eles vão trocar a fitoterapia né, com os remédios que são drogas, né, que acabam prendendo o ser humano nisso e adoecendo cada vez mais. Então, Uhum. assim, isso é muito importante, em primeiro lugar. E corpo sadio é mente sadia. E mudar a sua forma de pensamento. É desprogramação, é uma reprogramação mental. Então, é muito importante o problema que nós temos do medo, né? Isso também é um assunto muito importante, né? Que o ser humano ele está com medo, ele está se sentindo coagido, ele está se sentindo, sabe, acuado. Então, tirar isso dele, tirar essa carga dele, do medo, né? Do cala a boca, né? Do você não pode,
e nada pode, né? Tudo hoje em dia, então, assim, a gente precisa desse momento de liberdade. Se a Ô, gente Cláudia, tem uma ouvinte nossa que está perguntando para você mandar uma receita de relaxante natural. tá, se ela puder escrever para mim no meu Instagram, que eu tenho várias receitas que eu posso passar para ela, com certeza. É De Cláudia erva Feline. Cláudia terapêutica, Feline. Feline terapeuta, tá? Com dois Tá. L's, Feline terapeuta. E aí escreva para mim que eu vou, com todo prazer, eu vou passar para você as ervas, falar sobre isso que é muito importante, certo? Então, assim, Olha, então você organize a sua falou o vida. limite, você falou da vida, da questão da alimentação, né? Que mais? Então, a Do terceira coisa agora, lazer, lazer. lazer. É Lazer. muito importante o seu momento de leitura, o seu momento de lazer, de esporte ou de culinária, fazer aquilo que você realmente gosta de fazer. É a planta que você gosta de mexer na planta, de mexer, mudar um pouco totalmente o aspecto da escola, né? Se voltar para uma outra coisa. E não adianta também você sair do trabalho e ficar lá olhando a sua rede social, não. Desliga um pouquinho, desliga um pouco. Música relaxante. Hoje existe no YouTube músicas acima de 500 Hz, 480 Hz, 520, um monte de músicas que elas são muito benéficas para a nossa saúde. Sabe, a música de alta frequência, ela relaxa, ela também reorganiza um monte de coisas dentro da gente, né? Aí tá uma receitinha, hein, de relaxante natural. Você já está falando uma aí, então, que seria a música. A música, eu tenho, além do relaxante natural, a gente tem formas de respiração, né? Como respirar. O ser humano perdeu a maneira de respirar. Então, Verdade. tem muita coisa que você pode relaxar. Existem harmonizações celulares, que eu também posso passar, harmonização celular, que é muito bom, que você deita, respira, faz a respiração e vai tendo esse relaxamento do corpo. E qual mais dica que eu posso dar para as pessoas? Ser positivo. Isso tá tão difícil, né, Cláudia? Pois é. Né? Mas As pessoas têm, eu acho assim, o que eu vejo, né? O positivo vê o lado negativo. Vai no lugar ao lado negativo. Então, eu acho que é importante a gente trazer, mesmo que tenha um lado que não seja tão agradável, trazer como um aprendizado, né? Eu acho que está faltando, a gente vê muita, só ruim, só ruim. Ah, não, está ruim, né? Eu acho que isso é muito complicado também. Que a gente precisa olhar é diferente, né? um olhar diferente que eu falei, que você tem que olhar, ouvir-se e assim, sem julgamento. Não julgar. E não pôr a culpa nos outros, né? Culpar os É, outros, que nós é, culpa de muita coisa. Muita coisa é espelho nosso. Lembrando isso, é, dado com isso, é, tudo é que a gente verdade. agora está dentro de nós. Então, assim, a gente tem que aprender também a reorganizar essa maneira de como a gente olha para fora. É isso E que é fazer a importante. leitura disso, né? Porque se a gente está jogando para o outro, é nosso, né? O que é meu Quantas e o que é vezes do a culpa é outro, nossa? né? Então, ser o observador, né? Por que É, está acontecendo isso comigo, né? Sempre pergunte-se, por que está acontecendo isso comigo? Seja mais um observador da sua vida. Que, nós estamos na lei da atração. E essa lei da atração, é que eu estou atraindo, né? eu estou atraindo, né?
aquilo que eu Cláudia, o que que você nos deixa para finalizar esse ano e para finalizar o nosso papo gostoso aqui hoje? Uma frase. Olha, a melhor frase que eu posso dizer agora por esse final do ano é ter esperança e ter fé, né? De uma mudança para um mundo bem melhor. Porque se a gente melhorar, se esse mundo bem melhor em breve irá ser reconstruído. Porque essas Eu não crianças que tenho. estão vindo aqui nesse planeta atualmente, elas vão mudar o mundo porque elas são diferentes. Elas não aceitam mais esse tipo de conceito que o planeta está. Então, é uma nova era. Então, nós temos que construir esse mundo bem melhor. Eu acho que você tem toda a razão. E olhar diferente, né? Porque a gente olha para o outro querendo que o outro seja igual a nós, né? E não é, né? Vamos Não existe, somos únicos, singulares, como eu falo. Então a gente tem que começar a ver isso, né? E a educação precisa se rever também, a educação sistemática que é a escola. é, Cláudia, eu nem sei como te agradecer. Fala, linda. só lembrando que cada ser humano veio aqui com um propósito. Então, nós não devemos ser robozinhos. Ninguém é igual a ninguém. Somos diferentes. E graças a Deus somos diferentes porque podemos aprender essas diferenças. E cada um contribui com aquilo que tem, que são as diferenças. Exatamente, Imaginou? cada um é especial. Todos É somos muito especiais. rico. Todos nós somos especiais. Cláudia, eu te agradeço. A gente vai se encontrar, minha amiga linda de infância. Vamos sim, Vamos se encontrar, né, Cláudia? Não dá, né? vai ter que vir aqui. Vai ter que vir para Eu Socorro. vou. Eu vou para Socorro, pedir socorro aí, gente. Vamos pedir socorro para Cláudia. Ela vive no meio de cachoeira. Cláudia, olha, foi um prazer falar com você. Eu acho que esse vídeo vai reverberar, né? Que é a palavra-chave aí, pelas pessoas, para conhecer um pouco do seu trabalho, que é fantástico. E para finalizar, gente, a gente precisa cuidar de nós primeiro. Isso é fundamental. Falou tudo. Um beijo enorme para você, minha linda. Que Deus te abençoe. Um beijo. Ai, você também, minha pequena. Um beijo. Tchau, querida. Um bom domingo para vocês todos. Tchau, Claudinha. Tchau, querida.